Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais esse vídeo. Sou muito grata por ter vocês aqui comigo. E hoje nós vamos falar de um assunto bem legal, que é a nossa volta ao lar, sobre a ascensão, sobre esse assunto que todos têm falado ultimamente nessa transição planetária, nessa nova era. Então vamos compreender isso, como funciona todo esse processo desse projeto Terra, do porquê viemos aqui experienciar a dualidade. Então eu venho trazendo tudo isso com alguns auxílios visuais. Eu vou colocar aí algumas ilustrações para a coisa ficar mais facilitada. Então, a princípio, é preciso compreender que para a gente poder ter uma visão ampla de todo esse projeto, primeiramente é muito bom a gente conhecer um pouco de história, né? Porque tem coisas que às vezes a gente ou não acredita ou não avança por falta mesmo de conhecimento. E aí a gente fica com aquelas crenças limitantes por não ter o conhecimento de todo o processo, de tudo que vem acontecendo desde lá da nossa escolha de vir experienciar esse projeto Terra aqui. Então vamos trazer um pouquinho de história aqui. Nessa ilustração que eu vou colocar aí agora, vocês vão observar, eu fiz como uma gota para ficar mais fácil o entendimento, né? Então vocês imaginem vocês lá em cima dessa gota como sendo a sua primeira experiência aqui no planeta. Você desce, né, aqui como uma alma com luz. Todos nós somos centelhas divinas. E a princípio éramos pura luz mesmo. E a partir do momento que a gente foi adensando, ou seja, descendo cada vez mais, nós fomos experienciando as sombras, cada um em seu nível e intensidade. Mas todos nós vivenciamos a sombra. Isso precisa ficar claro, por quê? Para que a gente possa ter compaixão. Se hoje eu estou no momento luz, se eu estou no momento mocinho, no momento onde eu estou passando experiências ditas positivas, para que eu possa ter compaixão por aquele que ainda está na sombra. E então, nessa descida aí desta gota, foi como se a luz, nossa luz, fosse apagando aos poucos. A cada experiência mais sombria que passávamos, a nossa luz foi se apagando, apagando e ficou aquela centelhazinha. Na Idade Média, nós vivemos muitas trevas. Era muito sofrimento, muita maldade, muita perversidade, muita falta de conhecimento, que a falta do conhecimento também é treva. E então, quando a gente está agora nesse momento de transição planetária, é quando a gente já alcançou uma experiência mais densa possível. E agora a gente está fazendo um retorno para a luz. Todos nós carregamos a centelha divina. E aí o que acontece? Todos nós estamos presos na roda de Sansara. Por quê? A cada experiência que passamos aqui, nós vivemos mocinho e bandido, algoz e vítima, rico e pobre, sempre essa dualidade. E depois trocava os papéis. Se numa experiência eu vivi como algoz, na outra eu serei a vítima. Se eu matei alguém, numa outra vida esse alguém vai também me matar, né? Só para ter aquela troca do entendimento do que é aquela experiência. Mas só que não acabou aí. A gente acabou ficando preso na roda de Sansara porque ficou o ciclo da vingança. Se eu vivi o papel, como se fosse um teatro mesmo, tá? Eu vivi o papel do algoz e uma pessoa viveu o mocinho. Depois, na peça seguinte, a gente troca os papéis. Eu sou a mocinha e ele é o algoz.
E pronto, cada um experienciou o papel, já viu como é ser mocinho, já viu como é ser o algoz. E aí, se acabasse por aí, estava tudo certo. Só que aí o que aconteceu? Aquele que ficou como vítima, numa próxima peça, ele vai querer se vingar e ser o algoz de novo. E aí ficava esse ciclo de vingança, inconsciente inclusive. É como se as pessoas que viveram aquele papel ficavam entrelaçadas energeticamente. E provavelmente nasciam na mesma família, porque todos os maiores problemas de entrelaçamento de energia, eles nascem próximos. Para quê? Para que possa resolver. Então vamos supor que numa vida eu tive um problema com um irmão. Vamos supor que eu tirei a vida do meu irmão. E aí, numa vida seguinte, a gente nasce na mesma família. Vamos supor que esse meu irmão nasce agora como meu pai. E eu é que tinha tirado a vida dele. Vocês imaginam agora o meu pai e eu sou o filho. Inconscientemente, vai ter muitas brigas entre esse pai e esse filho. Eles não vão saber o porquê que estão tendo aqueles problemas. Mas é porque tem algo energeticamente ali para ser compreendido, perdoado e sanado. Porque se ficar no ciclo da vingança eterno, só vai gerando mais karmas, mais antimatéria e mais denso ficamos. Então, aproxima-se nesse vínculo de pai, mãe, irmãos e tudo mais, para que possa haver amor e perdão. Somente o amor pode apagar as sombras, somente através do perdão e do amor. Então, essas vivências vão passando e chegamos nesse momento agora da ascensão. O que seria essa ascensão? Vocês imaginem, através dessa outra imagem aí, a cada sombra que vivenciamos, a gente vai colocando antimatéria em nossos corpos, sutis, corpos físicos, corpos energéticos. E aquilo vai grudando, como uma massa mesmo, de peso. Imagine isso como se fosse um peso que você vai colocando no seu campo. Quando você chega no momento de ascensão, o peso está tão grande que você não consegue subir. Imagina se você tivesse que subir uma grande montanha para chegar lá no topo, que é onde está a pura luz, a unidade, Deus, seja lá como vocês querem chamar essa grande luz poderosa de amor. Como que vocês vão subir com muitos pesos, com muitas bagagens? Não tem como, você não consegue. Então, nesse momento de transição, é como se a gente tivesse que tirar esses pesos, todas esses karmas, né, que a gente diz, que foram gerados através das experiências de luz e sombra, que acabamos ficando presos na roda de Sansara, nessa roda de vingança sem fim. Então, todos os conflitos que acontecem entre familiares, amigos, pessoas que trabalham juntos, são para a resolução desses processos que aconteceram lá atrás, né? De todas as vivências e experiências que tivemos, sem julgamento, sem rotular de bem e mal. Foram apenas experiências que agora a gente precisa ter a consciência de ir limpando. E aí vem a pergunta: como limpar tudo isso, né? Então, as ferramentas chegam quando estamos preparados para recebê-los, né? Então, quem estuda um pouco da história, sabe lá da época de Atlântida, que o povo de Atlântida, eles tinham muito conhecimento, eles sabiam muitas coisas, eles, no campo mental deles era muito desenvolvido, eles tinham muita tecnologia, ou seja, o avanço tecnológico foi fantástico. Mas o que faltou a eles? Tudo que a gente está passando aqui, nessa transição planetária, ocorreu na época da Atlântida. Só que o que fez com que eles não conseguissem essa transição de forma harmônica, e meu gatinho aqui, como que eles não conseguiram passar
pela ascensão e por essa transição de uma forma pacífica, e eles acabaram afundando, porque não tinha ética e moral. Krishnamurti já diz: o conhecimento sem amor é pura destruição. Então eles não tinham a ética e a moral, eles só tinham o conhecimento tecnológico, era tudo mental, nada linkado ao coração. Então nós agora estamos tendo a oportunidade de passar pela transição assim como eles, mas com a consciência de que o avanço tecnológico nós estamos tendo. Nos últimos 50 anos, como avançou a parte tecnológica no mundo? Foi um boom danado. Nós tivemos muitas descobertas e muitos avanços. Mas e a ética e a moral? Como isso anda? O que a gente precisa estar atento é de sim desenvolver a nossa mente, descobertas tecnológicas. É preciso ter o avanço tecnológico, sim, mas não devemos esquecer da ética e da moral, de agir com o coração também. É o que faltou ao povo da Atlântida, né? Então, lá naquela época da Atlântida, todo esse conhecimento do hermetismo, conhecimentos profundos da espiritualidade, eles tinham. Mas como faltava a ética e a moral, eles utilizaram isso pelo caminho da não-luz. Por quê? Porque utilizaram o conhecimento de forma inadequada. Então, em nossos dias, nós estamos recebendo muitas ferramentas, assim como eles receberam. Mas como que a gente vai utilizar essas ferramentas, né? Então, a gente precisa limpar o campo para poder fazer a ascensão. Nós não podemos fazer a ascensão carregando toda a bagagem de sombra que temos. E aí o que ocorre? As ferramentas chegaram, a luz está chegando também, e energeticamente o nosso planeta está passando por muita transformação, a luz está entrando, por isso que está esse alvoroço todo, né? Vocês percebem que numa casa, se a gente está com o recinto escuro, se a luz está apagada, a gente não observa se está bagunçado, se está sujo, não dá para ver nada. Mas quando a luz começa a entrar, se você abre uma janela, né, já bota uma lanterninha, você já começa a ver que tem algo ali estranho. E quanto mais luz vai entrando, mais sujeira a gente vê. Então a gente está passando por esse momento agora disso, a sujeira está aparecendo. Tanto a sujeira que ocorre a nível coletivo, como as nossas próprias sombras que experienciamos. E então, as ferramentas chegaram para auxiliar isso. Nós temos ferramentas como Theta Healing, que mostra todas as nossas crenças limitantes que viemos adquirindo através das experiências também, seja através da carga genética de nossos antepassados e seja também de vidas passadas nossas que ficaram ali arquivadas no nosso DNA. E tudo isso que eu estou falando aqui, gente, não é invenção ou crença em religião, não tem nada a ver com religião, tá? E é mais científico até do que espiritual, porque a ciência já está mostrando isso ultimamente sobre todas essas informações que estão registradas no nosso DNA. Esse tal de teste de paternidade já é um indício de que tem gravado ali geneticamente, mesmo sem conhecer a pessoa, com um simples fiozinho de cabelo, um pedacinho de unha, você consegue identificar o pai da criança, né? Com um pedacinho de você, com uma saliva, né? Qualquer pedacinho de você tem toda a informação do todo. Então a ciência avançou muito, mas não só a ciência precisa avançar a moral, a ética, o amor, que é o que está faltando. E as ferramentas que estão chegando, elas estão nos auxiliando nessa limpeza. Ferramenta como o Theta Healing, por exemplo, que vai fazendo a limpeza das crenças limitantes do nosso campo mental. Ferramentas como a apometria, que já vai mais profundo, que trata das coisas espirituais, né, dos karmas, de obsessões, né, já vai uma coisa mais profunda e mais pesada, mas que precisa ser também olhado. Muitas das nossas doenças, dos nossos sofrimentos,
São todos pesos que a gente vem carregando até hoje e que várias ferramentas se conversam e auxiliam em toda essa identificação dos pesos que precisamos nos livrar. Mas para isso a gente também, acho que a primeira coisa que precisa ser feita é tirar as crenças limitantes. Então o Theta Healing seria a primeira ferramenta a ser utilizada. Porque se você não tira a sua crença limitante, você não se abre para as outras ferramentas, você começa a ter preconceito, começa a ter ideias de que aquilo é coisa, é magia, e não tem nada a ver, gente. E ultimamente muitas pessoas estão tendo as suas próprias experiências espirituais. Porque quanto mais luz vem chegando, as pessoas que são mais sensíveis já estão tendo esse trabalho de limpeza até mesmo sem as ferramentas. É claro que os terapeutas e as ferramentas auxiliam para você voltar ao equilíbrio. Você imagine se você tivesse acesso direto a uma vida passada sua, onde você foi o bandido, onde você foi o algoz. Se você não estiver preparado emocionalmente, você não vai saber como lidar com aquilo e aquilo vai te deixar pior do que fosse acertar a sua sombra. Você vai ficar muito deprimido. Então, ao ser tratado por um terapeuta, a coisa vai devagar de um modo onde você vai assimilando aos poucos até você ter toda a compreensão sem julgamento. Você não vai ter culpa, assim como você também não vai apontar o dedo para o outro. Você vai passar a ter uma compreensão melhor de todo esse processo do que precisa ser feito. Então essas ferramentas como a apometria, seja hipnose, ASMI, tudo isso vai auxiliar a você ir conseguindo soltar todos os pesos que estão ali te prendendo para que você consiga ascensionar. Nós estamos passando pelo processo agora e cada vez mais isso vai ficando mais evidente. Mais pessoas estão tendo acesso. Eu gostaria até que vocês se manifestassem aqui no canal, de contar suas experiências, de compartilhar com a gente. Porque tem muitas pessoas passando por isso sem ter noção, acham que estão ficando louco. Formas de aparecer essas cenas, através de sonhos. Muitas pessoas estão sonhando com as suas vidas passadas, ou às vezes telas mentais que aparecem assim do nada. Vamos supor que você está ali cuidando do seu jardim, ou lavando uma louça, ou fazendo qualquer tarefa, onde você está ali quietinho, concentrado. Do nada vem uma cena total que você tem, tanto a visão da cena como o sentimento daquela cena. Vem o bloco completo. Sem palavras, sem nada, você sente tudinho que aconteceu e aí você fica, nossa, o que foi isso? São experiências muito fortes e que vai acontecer muito mais vezes. Essa coisa está ampliando, porque precisa vir à tona. Todas essas cargas precisam ser dissolvidas, assimiladas, transmutadas e compreendidas, seja através de formas que vêm de repente, sem você buscar, né? A coisa vem de um jeito ou de outro, ou você buscando através de ferramentas e terapias. De uma forma ou de outra isso precisa vir, porque você não pode subir com essa carga toda. E aí o que acontece? Eu já fiz aí uns vídeos atrás falando sobre os setênios, falando sobre as idades, onde tem crises existenciais. Quem não viu, anda aí uns vídeos para trás que vocês vão ver. Então, essas 3 crises existenciais pela qual passamos, que é o retorno de Saturno, tem o retorno de Quiron, quadratura de Saturno, tudo isso é para nos chamar a atenção para olhar para esse lado espiritual, desses ajustes que precisamos fazer, né? Então, se tem conflito na sua família, pare um pouco, pense, entenda por que você está passando por aquilo. Ali são ajustes que precisam ter harmonia, perdão, amor, sem julgamento. Precisa haver essa harmonização. E os maiores problemas estão nas pessoas mais próximas nossas. E então eu estou trazendo esse assunto aqui para que vocês possam observar e não entrar em desespero, que não precisa nada disso, gente. A gente só precisa ter consciência do que está acontecendo. Consciência, paciência, calma,
não julgamento. Jamais julgue o outro, jamais julgue. Porque se você está apontando para ele, você também já fez muita coisa. Não se iluda que porque nessa vida você está vivendo uma vida onde você é generoso, onde você é bondoso e tudo mais, mas nessa vida você está assim, mas você também já fez muitas outras coisas. Então está no momento da harmonização, do não julgamento, da limpeza, da ascensão. Espero que através dessa pequena conversa aqui, a gente possa refletir mais e parar de olhar para fora com um olhar de julgamento, seja na área da política, seja na área que for, para que a gente possa olhar para dentro, para a gente resolver as nossas questões. Porque quanto mais a gente resolve os nossos próprios problemas, mais a limpeza vai acontecendo a nível coletivo. Se cada um de nós começar a limpar as próprias coisas que temos pendentes, cada um fazendo o seu trabalho interno, daqui a pouco todo o planeta já está luz, né? Se cada um fizer o trabalhozinho dentro de si mesmo, tá bom? Um grande beijo para vocês e até mais.